Boa tarde, pessoal. Olá. Já vou convidar aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar só as convidadas entrarem para a gente começar a nossa live de hoje, que vai ser uma live muito potente, muito produtiva, muito rica de conhecimento e de troca. Boa tarde, Teitinha, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Guardar as nossas convidadas. Boa tarde, Edilma, tudo bem? Tudo bem, querida? Ah, Vou mudar aqui rapidinho. Aqui a nossa outra convidada. Aqui tem. Acho que é aí, né, Edilma, que tá algum barulho de reforma? Tá muito ruim. Eu posso mudar o lugar, vizinho aqui. Acho que dá para ouvir. Só aguardando o Valdilene entrar. Vocês conseguem me ouvir bem? Consigo perfeitamente. Tá, já mandei aqui o convite para ela. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse barulhinho aqui rápido. Tá, joia. Eu vou falar com o homem. Eu tô tentando aqui, tô tentando te aceitar aqui, Val. Deixa eu só.
Que gente. Val, eu te enviei novamente. Você consegue? Ah, acho que agora deu certo. E, Isso aqui, pronto, beleza. Eu entrei, você não estava conseguindo, né, aceitar. eu tive que desativar as outras notificações, mas aí deu um jeitinho. Vamos lá, então, nossas convidadas maravilhosas já chegaram, todas aqui presentes. Eu quero iniciar essa live falando, né, boa tarde para todas vocês, para todos, para todes. O título da nossa live é A Luta Continua, Demandas e Avanços no Combate às Violências contra as Mulheres. Essa live é uma iniciativa do projeto Rede Solidária de Mulheres de Sergipe, realizado pela Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba, a ASCAMAI, em parceria com a Petrobras e com o apoio da Universidade Federal de Sergipe, a UFES. E essa live, gente, ela busca apresentar um diálogo que será com certeza muito potente sobre os avanços no combate às diversas formas de violência que as mulheres, né, todas nós, né, enfrentamos em nossos cotidianos. Então, eu gostaria de apresentar as nossas convidadas, né? A primeira delas é Valdilene Martins, advogada criminalista de família, idealizadora e presidenta do Instituto Ressurgir Sergipe, né? Que eu carinhosamente chamo de Val. Conta também com Edilma Chagas, mulher preta, mãe, advogada, sócia da Escola Brasileira de Direito das Mulheres, a EBDM, pós-graduanda em Gênero e Direito das Mulheres, pela mesma escola, e presidente da SCAP. E também Conceição Mendonça, Ceicinha, nossa Ceicinha, que é assistente social do projeto, mestre em serviço social e uma mulher que luta pela conquista dos direitos de todas nós, né? Todas as mulheres. Então, vejam, né, que potência de mulheres. Só pela apresentação delas, essa breve apresentação, a gente já pode perceber o quão rica vai ser essa nossa tarde. Então, eu também gostaria de me apresentar. Eu sou Dígina Torres, eu sou a jornalista do projeto e farei a mediação dessa live, tá bom? Enquanto as nossas convidadas vão falar, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, podem deixar nos comentários, que eu vou fazer a mediação também. E ao final das falas delas, eu vou ler os comentários e elas vão interagir, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria que as convidadas fizessem uma fala de mais ou menos entre 10 a 15 minutos, né, para que todas possam ser contempladas. E gostaria de pedir para que a doutora Valdilene começasse falando sobre as formas de violência contra a mulher, que eu acho que ainda é um assunto que precisa ser constantemente debatido entre nós. Vou passar a palavra para a senhora, Val. Ok. Boa tarde a todas, todos. Quem está assistindo a gente aqui, quem vai assistir, eu quero agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, né? Mulheres que têm um perfil de, de aguerridas, né? De não aceitarem a situação, se conformarem com o contexto que nós temos construído, né? Do patriarcado, da misoginia, do machismo e aí por diante, né? Todos os preconceitos e discriminações que violam os direitos humanos. Então, eu sou advogada e sou administradora de empresas e advogada de família e criminalista. Só que eu atuo especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência de gênero. Aquela violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher. E o Instituto Ressurgir Sergipe sempre foi um sonho que eu tinha desde muito tempo, né? Só que eu não sabia especificamente como, mas de uma forma de ajudar essas mulheres. E o Instituto, como vocês viram, o nome dele, Fantasia Ressurgir Sergipe, mas o nome oficial
é professora Lieta Oliveira Azevedo, que é o nome da minha mãe, que foi a primeira mulher que eu vi sofrer violência doméstica e familiar, né? Aquela violência que a mulher sofre, que não deveria sofrer dentro de casa. E aí, gente, eu cresci com esse pensamento. Então, aqui no Instituto, a gente tem uma equipe multidisciplinar que atua basicamente fazendo articulações no sentido de prevenir, fortalecer e combater a violência de gênero, né? Não só a violência doméstica familiar, porque a gente fala muito da violência doméstica familiar, porque ela é a mais gritante, porque é a que a mulher mais sofre e a que não deveria existir de forma nenhuma, porque o lar deveria ser o lugar que toda mulher deveria se sentir segura. E, infelizmente, não é assim. Então, a violência contra a mulher, a violência de gênero pode ser violência doméstica familiar, pode ser o estupro, a importunação sexual, o assédio sexual no trabalho, nas instituições de ensino, nas igrejas, né, nas instituições religiosas. Então, são diversos tipos de violência contra a mulher no que se refere à violência de gênero. E quando a gente fala dos tipos de violência doméstica e familiar, aí a gente corre para a Lei Maria da Penha, que lá no artigo 7º tem esses 5 tipos, né, que é a física, que todo mundo conhece, né, o murro, é o soco, que causa lesão corporal e que geralmente é visível. Mas nós temos outras violências, que é a violência sexual, a violência psicológica, que ela é o esteio, a base de todas as outras violências, a violência psicológica, né, porque ela detona o psicológico da pessoa, ela fragiliza o psicológico e termina reverberando no físico. Né? Porque a pessoa adoece, pressão alta, colesterol alto, a pessoa fica poliqueixosa, né? Uma porção de problema de saúde, são problemas de estômago, aquelas mulheres que têm vários problemas poliqueixosos por conta da violência psicológica. Tem a violência moral, que é aquela que destrói, né, a integridade, a reputação da vítima, né, a injúria, a calúnia, a difamação. E nós temos a violência patrimonial, que ela é pouco conhecida, que é uma das também mais praticadas pelos homens, porque ela fica mais visível, mais gritante no momento da separação, do divórcio, né? Porque assim, você é dona de casa para limpar, para varrer, para cuidar, mas na hora de separar você não é dona de nada, porque não se valoriza o trabalho feminino, não se valoriza o trabalho feminino, vírgula, o trabalho feminino dentro de casa, que também pode ser masculino, né? Não se valoriza o trabalho da criação dos filhos, da educação das crianças, dos cuidados com a casa, dos afazeres domésticos. E se tem que isso é só coisa de mulher. Então, não se valoriza, tanto é que, às vezes, a gente, hoje, nós estamos mudando essa concepção. Hoje está bem diferente. Mas você ainda chega em locais, principalmente no interior, você chega assim, quem aqui não trabalha? E as mulheres levantam a mão, né? Aí eu digo, você quem cuida da sua casa? Quem varre, quem lava, quem passa, quem faz comida, quem dá banho nas crianças, quem dá comida nas crianças, quem passa ferro na roupa do marido, quem arruma tudo para quando ele chega? Quem sou eu. Aí eu digo, você chama isso de quê? É um trabalho, e é um trabalho análogo a escravo. Porque você não tem férias, você não tem 13º, você não tem fundo de garantia, você não tem onde botar um atestado, né? Trabalha doente, trabalha de todo jeito, e quando separa, não querem nem que você tenha um auxílio-desemprego, né? Não dá para ter nada, é para sair com a mão na frente e outra atrás, porque você não construiu nada, porque se acredita que só se constrói as coisas com dinheiro. A parte onde a mulher é a administradora, onde a mulher é a psicóloga, é a professora, é a médica, é a enfermeira, é tudo isso, é a pessoa da limpeza, é tudo isso, não conta. Né? Então, essas violências, essas 5, basicamente, que tem na Lei Maria da Penha, elas constam na Lei Maria da Penha. Agora, as violências contra a mulher, elas são gritantes e estão em todos os lugares onde nós podemos chegar. Elas são absurdas e o que é pior, nós praticamos sem perceber. Nós mesmas praticamos e perpetuamos como se aquilo fosse a culpabilização, sempre alguma coisa que a mulher é a responsável. Né? Se a mulher trai o marido ou trai o namorado, ela é sem vergonha, ela não tem vergonha, ela é imoral, deixa os filhos, é absurdo, todo mundo quer matar até a família. Se o homem traiu, a culpa foi da mulher, que alguma coisa faltou para ele. Então, não se fala do caráter, não se fala da responsabilidade com relação ao afeto, ao carinho, ao respeito que tem que ter no relacionamento. A questão dos cuidados com as crianças.
se fala muito na responsabilidade materna, não se fala na responsabilidade paterna, inclusive com a prevenção, com o controle de natalidade. Você vê que todos os métodos contraceptivos são para a mulher. Quando você vê uma mulher, ela não pode ter mais de uma gestação durante o ano, pode ser até gemelar, mas ela não pode ter mais de uma gestação durante o homem. Quantas mulheres um homem e o adulto jovem podem engravidar? Eles são só para a mulher, para homem só tem camisinha e a vasectomia que eles, né, ignorantemente, propositalmente, deixam de fazer o procedimento. Então, assim, hoje eu quero aproveitar a oportunidade para a gente conversar sobre essa questão. O que é a violência contra a mulher? Qual é a violência que eu pratico? Porque todos os dias, quando a gente julga uma roupa de uma colega, quando a gente quer... Ah, mas por que seu cabelo está cacheado, você não fica melhor do cabelo alisado? Ah, porque você devia usar um brinco menor, um brinco maior, você está gorda, você está magra. Mulher, você só tem um filho. Mulher, quanto filho é esse que você tem? Mulher, você não tem filho nenhum. Então, assim, nós praticamos violência contra a mulher diariamente. E a gente precisa dar um basta nisso. Tanto dar um basta de fazer, como um basta de aceitar. Entendeu? Eu acho que eu já passei 10 minutos aí. Quem estiver controlando, me avise. Viu? Porque é isso que hoje eu quero falar. A gente não pode estipular só apenas essa questão de que o homem que pratica violência contra a mulher. Não estou tirando a responsabilidade do homem que pratica, porque, de fato, é assim. Os homens não são todos iguais, a gente sabe. Eu sou casada há 32 anos, tenho um filho de 30 anos. A gente sabe que os homens não são todos iguais. Mas é sempre um homem que estupra. É sempre um homem que importuna. É sempre um homem que agride. É sempre um homem que trai. É sempre um homem. Nem todo homem, mas sempre um homem. Então, o que é que está acontecendo? Não é isso? Excelente, Val, cirúrgica. Né? Muito bem, foi certinho no tempo, tá? Bom, O tempo foi muito bom. Excelente fala, Val. A gente vai comentar um pouco sobre essa fala depois, mas assim, extremamente cirúrgica, vários comentários aqui elogiando e falando, né, que a mais pura verdade, a triste realidade, a gente se depara, né, com isso, a gente reconhece, mas, né, de que forma a gente consegue sair e transformar a sociedade, né, para que nós não sigamos reproduzindo essas violências. Então, eu gostaria agora de convidar, né, a advogada Dilma Chagas, né, para que a gente possa continuar o nosso assunto, reforçando aquilo que a gente, né, falou agora sobre como as mulheres elas podem buscar ajuda para sair desses ciclos de violência. Né? Val apresentou as formas de violência e eu gostaria, Dilma, que você falasse um pouco da sua experiência, né, enquanto advogada, né, enquanto uma mulher que é pós-graduando em Gênero e Direito das Mulheres, né, de que forma as mulheres podem sair desse ciclo. Passo a palavra para você. Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Me sinto muito honrada de estar podendo compartilhar com vocês essa tarde incrível de conhecimento. E gostaria de falar que os dados atuais, né, que foram divulgados recentemente pelo Atlas da Violência 2024, eles nos trazem um cenário muito pessimista, né? Nos traz a informação de que todos os tipos de violência contra a mulher, elas aumentaram, né, drasticamente, principalmente, né, quando se trata de mulher negra, né, esses níveis vai lá para 52%. E outros dados que ele traz é que quando essa mulher ela chega a denunciar, ela já passou por outras violências. Então, até o passo que aquela mulher chega à delegacia, né, para denunciar, sempre no cenário de com filhos, agredida, sem dinheiro, né, sem apoio da família, porque às vezes a família não valoriza a mulher, né, apoia que a mulher conviva dentro daquela relação abusiva de agressão, agressão moral, agressão verbal, psicológica, financeira. Então, quando essa mulher chega até a delegacia, ela já está no limite. Ela já está ali exaurida, né, de tentar conciliar. Então, uma das formas de buscar essa ajuda é denunciando, né? Existem vários centros de apoio, né, a Delegacia de Grupos Vulneráveis, né, o 180, onde essas mulheres podem fazer essas denúncias. E também existem vários institutos, associações, assim como o da colega Valdirene, que presta apoio a essas mulheres. Porque é muito importante, além da denúncia,
que a mulher tenha esse apoio. Porque muitas vezes essa mulher possui filha, ela não quer denunciar, porque ali é o marido dela, o pai dos filhos dela. E quando ela está na delegacia, às vezes ela já está ali num momento de culpa, né? Já não quer mais representar o agressor, já acha que está destruindo a família de alguma forma. Então, ela sempre vai carregar essa culpa. E o apoio é muito importante, né? E também as medidas protetivas, né? Que por mais que as pessoas já achem, né, que as medidas protetivas ela não têm eficácia, mas elas têm sim. Demonstra muito que uma mulher, quando tem medidas protetivas, as chances dela ser vítima de uma violência fatal, ela é reduzida drasticamente em 50%. Né? Então, existem várias formas, né, como a Delegacia da Mulher e esses institutos que prestam apoio junto com essas delegacias. Né? Aqui em Sergipe, eu sinto falta dessa rede de apoio ligada às delegacias de Polícia Civil. Né? Em Santa Catarina, existe uma política mais efetiva em relação a isso, né? Onde as mulheres têm um acolhimento maior já dentro da própria delegacia, onde elas já são atendidas ali, encaminhadas para esses centros de acolhimento, né? Onde as mulheres têm abrigo, têm alimentação por algum certo tempo. Então é isso. E também alertar, né, as mulheres que vivem em violência doméstica, familiar, que é preciso haver a denúncia e deixar de acreditar, né, que aquele companheiro ele vai mudar. Porque muitas vezes, né, aquele agressor, ele não é o tempo todo agressor. Ele é agressor, mas tem o ciclo da violência. Tem uma psicóloga francesa, Maurice Francais, que ela vai falar do ciclo da violência. Ele agride, né? Depois tem um pedido de desculpa e depois tem a fase da lua de mel. Nessa fase de lua de mel, ele vai fazer a mulher acreditar que ele agiu daquela forma porque ela foi a causadora. Então, se você ficar quietinha aqui, não me questionar muito, não faço mais. Então, ela começa a acreditar naquilo. Então, esse ciclo ele vai ser tão repetitivo que vai chegar uma época que vai haver a agressão mais fatal, que é um soco, né, uma lesão corporal, né? E muitas vezes as vítimas denunciam, né, mas acabam desistindo da representação, porque há essa reconciliação. Mas dados recentes mostram que quando essa mulher, né, denuncia e ela volta para esse agressor, uma média de 2 anos acontece uma agressão fatal, que é o feminicídio. Então, a média aí da primeira agressão, né, dessa conciliação, desse medo, dessa vergonha que a mulher tem, né, de se colocar como uma mulher que se livrou de um relacionamento, porque a sociedade nos cobra isso o tempo todo, né, da mulher casada, bem resolvida, porque se você não tiver um homem do seu lado, você não é nada, né? A sociedade nos impõe isso até o tempo todo. Então, quando há essa denúncia, né, que a mulher desiste e volta para esse agressor, dentro de 2 anos, as pesquisas não mostram que ela é uma vítima em potencial de sofrer feminicídio no prazo de 30 meses, de 2 anos. Então, por isso que é importante a denúncia, né? É importante uma rede de apoio, é importante que as pessoas se metam a colher sim, né? É um dever da sociedade e também do Estado, né? Que as mulheres se apoiem contra isso, né? Conheço várias pessoas que a necessidade de sentir o apoio de outras mulheres foi importante para conseguir se livrar desses abusos. Então, a minha fala é isso e qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Muito obrigada, Dilma. Uma fala também muito importante, né? Nós que para a gente aprender a identificar, né, outras formas de violência, né? Como você falou, né? A violência ela tem um ciclo, né? Ela não é somente, né, os relacionamentos, sejam eles com os parentes, né? Sejam eles com os seus pares, né? Eles têm um ciclo, como você disse, né? Então é muito interessante que você tenha trazido na sua fala isso, porque às vezes as mulheres elas estão envolvidas nos, né, ditos relacionamentos e elas não conseguem identificar esse ciclo da violência, né? Não conseguem identificar que a violência ela não acontece somente na agressão física, na agressão verbal, né? Ela acontece também em outras esferas,
né? Então, foi muito importante você trazer essa fala. O pessoal também está comentando bastante, né, sobre a fala de vocês. E muito obrigada. A gente vai voltar daqui a pouco para comentar mais coisas. E agora eu vou passar a palavra para a Ceicinha, né, a nossa assistente social aqui do projeto. Depois eu retomo para falar mais algumas coisas e apresentar, né, para a Ceicinha apresentar o diagnóstico que ela desenvolveu aqui junto à equipe técnica também da rede, né, junto aqui ao projeto, e como esse diagnóstico realizado, ele e o próprio projeto contribui para o fortalecimento e o enfrentamento das violências, né? A gente carrega, né, o nome Mulheres aqui porque o projeto ele é feito por e para mulheres, né? Então, Cecinha, entre outras mulheres aqui que convivem com a gente, como né, a Alice, a Zilene, né, da Ascamai, que sempre falam uma frase muito marcante que é nada sobre nós sem nós. E essa live também é fruto disso, né? Nós convidamos vocês também para que a gente desenvolva a live nesse sentido. Então, Ceicinha, por favor, gostaria que você apresentasse aqui o diagnóstico do projeto e a forma como o projeto atua dentro desse tema. Então, boa tarde. Gostaria de dizer que eu estou numa live de pessoas que eu sigo, sou fã e acompanho o trabalho. Isso para mim é muito importante. A gente desenvolveu hoje o Projeto Rede, ele trabalha diretamente com 543 mulheres cadastradas, né? Elas estão em 19 grupos organizados em 11 municípios sergipanos. E aí nós fizemos um trabalho junto, a equipe toda, junto a essas mulheres, né, com um cadastro diagnóstico. E então, quando a gente se depara com esse diagnóstico, desses 19 grupos, alguns são grupos novos, outros são grupos que já vêm caminhando com o projeto há 11 anos. Então, a gente tem uma diversidade de mulheres, né? Algumas que sabem muito sobre o direito da mulher, que identificam suas violências que sofrem, né? As violências de gêneros que todas nós sofremos no dia a dia, né? E a gente tem que estar muito atento, porque parece que é uma coisa... Parece não, é uma coisa normalizada dentro da nossa sociedade, a perspectiva de que nós somos coadjuvantes de homens, né? E quando não somos, somos punidas por isso. Então, dentro dessa perspectiva, o diagnóstico ele veio para mostrar, né, quem são essas mulheres que chegaram para a rede. Então, são 543 mulheres, dessas, 188 são extrativistas, catadoras de mangaba, e 355 são rendeiras, culinaristas, tecelãs, agricultoras, pescadoras, de grupos diversos. Né? São mulheres, em sua maioria, né, são do campo e das cidades, mas com advindas do interior, com famílias numerosas. Então, o diagnóstico ele mostra isso. Né? Essas mulheres, a maioria das vezes, são as mantenedoras das casas, né? São mulheres negras, em mais de 90% elas se declaram pardas e pretas, com uma escolaridade que elas estão, em sua maioria, 80%, entre 30 e 59 anos, e com a escolaridade de ensino fundamental incompleto ou completo, em sua maioria. Então, são mulheres, o diagnóstico ele mostra que são mulheres que necessitam de um cuidado, e é por isso que elas procuram a rede. Né? Sua renda familiar é entre meio e um salário mínimo. Você não está escutando? É todo mundo ou só Val que não está escutando? Eu ouço Não, perfeitamente. eu ouço, então tá bem também para mim. Então, Val, pode ser sua internet. Então, eu vou conseguir ajeitar, Val? São mulheres, né? Eu vou tentar continuar para não perder o tempo, depois qualquer coisa eu volto. Essas mulheres, elas são mulheres que elas buscam a rede como uma possibilidade de crescer, né? De buscar apoio com outras mulheres, na sua grande maioria das falas, né? São mulheres que buscam uma melhoria na renda, na qualidade de vida. Muitas delas, né, estão com seus filhos já, de certa forma, criados, e elas precisam de um apoio para continuarem, né, sua caminhada enquanto mulher.
Então, quando elas chegam, grande parte delas nunca ouviram falar ou não se colocam para entender as violências que sofrem. Nos grupos e nos diálogos e com as atividades de oficina da rede, elas começam a identificar esses processos para si e para as que estão ao seu lado. Às vezes a mãe, às vezes uma irmã, às vezes uma tia, às vezes uma filha. Então, nesse processo, as violências elas se desnudam, né? E elas são as violências de gênero e as 5 violências que Val colocou, né? Às vezes a gente não percebe que eu faço uma faxina e o Pix vai para o Pix do meu marido, né? Ele é quem tem o controle, o domínio. O trabalho dela é o trabalho que ajuda a família, não é trabalho. O trabalho principal é dele e nem sempre se corresponde. Isso é muito próprio nas mulheres catadoras de mangaba, onde estudos mostram que 60% da renda da casa é da cata da mangaba e quando as mulheres falam do seu trabalho é uma ajuda, né? Porque é nesse lugar que elas são colocadas, né? Mas esse trabalho que a rede vem fazendo e que vem fazendo um debate e toda a informação gera transformação na gente, né? Então, todo o processo formativo e de informação gera esse processo do despertar, da inquietação. Então, muitas mulheres começam a perceber, opa, eu gero renda. E o meu trabalho que Val colocou, de cuidar do meu filho, de estar ao redor do meu território, eu gero renda. Então, eu tenho essa importância. E elas começam um processo de mudança dentro das suas próprias casas, né? É como o Val colocou, às vezes a gente é casada e bem casada, né? Mas a gente sofre algum tipo de violência no nosso dia a dia. Ou até, como foi colocado também, a questão quando eu sofro violência, aonde eu sou acolhida? A gente aqui em Sergipe ainda tem, e como a gente trabalha com mulheres do campo, às vezes elas chegam e não tem nenhum tipo de credibilidade. Se a gente é invisibilizado nesse processo, às vezes até uma mulher com formação, com algum tipo de poder econômico, a gente sente a invisibilidade, né? Há um tempo atrás eu fui com uma amiga, uma pessoa para uma delegacia e eu fiquei impressionada com o trato que se deu. E olha que nós estávamos falando de 2 mulheres, né, que não estavam numa condição de vulnerabilidade social que outros se colocam, mas estavam num processo de violência. Então, isso é algo que a gente vem trabalhando. As oficinas da rede, elas são para isso, né? Para que a gente entenda. Essa live é fruto desse diagnóstico que mostra que quando a gente pergunta para a mulher quais são os direitos da mulher, muitas não sabem dizer. Ou colocam direitos, né, sociais gerais, ou colocam a Lei Maria da Penha, porque é a lei que é informativa, né? Mas elas não sabem dizer os direitos do trabalho, que é próprio da mulher. Elas não sabem falar o que é violência. Você sofre alguma violência? Não sofro nenhuma violência. E quando a gente toma consciência da violência, a gente sabe que toda mulher sofre algum tipo de violência, né? E que é o que a gente faz dentro de uma perspectiva formativa e de transformação, também ensinar o nosso companheiro, ensinar o nosso filho, ensinar o nosso pai, ensinar o nosso colega de trabalho, num processo de luta mesmo, de diálogo, de demarcação de espaço, das relações de poder que se estabelecem. Então, é isso que a gente tenta discutir aqui na rede com essas mulheres, né? Respeitando os processos dela de vida, as culturas, os territórios, as formações familiares, que às vezes, né, não é a nossa, não é a do nosso dia a dia, não é a nossa trajetória de vida. Então, nesse processo a gente vai, exatamente, dizendo como denunciar, dizendo para não desistir dela, né? Dizendo que ela é importante, que ela consegue. Então, esse processo também, a gente pergunta no diagnóstico. Você se acha uma mulher importante? 90% diz que sim, eu sou uma mulher importante. Aí, quando a gente pergunta por que você é importante? Aí ela coloca, ela é importante por causa da família dela, por causa da religião dela, né? Por causa... Aí algumas falam, não, por causa do meu trabalho. Mas a maioria delas se acha importante pela família e pela religião. Então, isso é um dado que para nós, mulheres, é muito importante. Porque elas são mulheres como nós, né?
Então, por que que nós somos importantes? Isso me faz refletir muito. Então, são mulheres que têm pouco acesso a uma casa, a uma moradia digna, a uma água de qualidade, né? E isso faz delas, elas são vulnerabilidades que fazem delas ainda mais com necessidade de ambientes de proteção, né? Porque aquilo ali é uma luta para que ela consiga aquele espaço. Então, nesse diagnóstico, a gente viu que essas vulnerabilidades e esse processo de violência fica aquém de muitos outros processos que elas têm que lutar para dar comida para o filho do dia a dia, para ir buscar água no poço ou na cisterna, para conseguir garantir pagar a luz, que 90% delas têm acesso à energia elétrica, né? Que a gente sabe por quê, porque é privatizado, então o que é privatizado, né, é um serviço que é vendido, né? Então a gente tem. E aí, quando a gente vai olhar esse diagnóstico também das mulheres, aí a gente parte para outras violências. E aí eu já vou finalizar, viu, Dígina? Ainda tenho 2 minutos, eu acho. Pelo meu. Mas a gente parte, né? Para além das violências de gênero, a violência da educação, elas não têm acesso. Elas não têm acesso à educação sexual, então elas começam o processo de maternidade muito jovem, abandonam o estudo. Elas não têm acesso à saúde. Quantas mulheres eu preciso encaminhar aqui, às vezes ir junto, porque se elas têm um processo de precisar de mais serviço de saúde especializado, elas não têm no município. E elas pouco têm acesso no Estado. Elas não têm acesso ao emprego e à renda. São mulheres que, na maioria, estão excluídas do mercado de trabalho, fazendo trabalhos de pouca remuneração, de pouca visibilidade. Por isso que a Cata da Mangaba, quando elas começam um processo de processar a mangaba, elas começam a ter visibilidade, né? Porque a Cata, elas dizem, não valia nada. O balde da mangaba valia 10 centavos, ninguém queria dar e elas pisavam no final. Hoje elas têm outra relação com o trabalho. Então, esse trabalho invisível do doméstico, né, é o trabalho que elas fazem. Quando elas conseguem um pouco de regularização pelo trabalho, é o MEI. Quando conseguem, né? Elas têm acesso à moradia e território. Quando elas são do campo, elas têm aquela coisa, né? Mora no terreno da família, quando tem, ou um povoado, que cada um tem o seu pedaço para fazer a casa. Nas cidades, isso fica muito mais difícil. Elas acabam tendo que pagar aluguel, tendo que viver um processo. Então, a moradia e o território, eles são negados o tempo inteiro, né? A gente vê aí os processos das catadoras de mangaba, perdendo os territórios de mangaba para a especulação imobiliária, para as construções das grandes, né, das grandes construtoras que estão aí derrubando as mangabeiras na Barra dos Coqueiros, por exemplo, para fazer grandes empreendimentos. Então, elas perdem. Previdenciário, elas não têm direito à aposentadoria, elas não têm direito a um auxílio da Cata da Mangaba. Quando se declaram pescadoras, elas têm o direito ao defeso, né? E agora muitas que são artesãs, tudo estão indo para a linha do MEI, que acaba tendo alguns direitos, mas o direito à previdência é negado. Se elas declaram na previdência que são catadoras de mangaba, não existe. Não existe como se declarar ser catadora de mangaba dentro da Previdência Social. E aí eu estou com 2 advogadas, né? Que isso é muito importante. A assistência social, o Bolsa Família e o BPC. Só. Elas não têm direito a outras coisas. E o diagnóstico mostra isso. Então, a gente vem nesse sentido, trabalhando para que elas entendam o seu potencial como mulheres, como cidadãs, né? Hoje elas já ocupam alguns espaços de conselhos de direitos, de fóruns, até a nível nacional mesmo, né? Para que elas consigam ter voz. E aí o projeto vem no sentido de quebrar essa invisibilidade, que todas nós mulheres somos vítimas do nosso dia a dia, né? No sentido de mostrar para elas, o projeto tem construído peças, documentários, panfletos mostrando quem são essas mulheres, a história dessas mulheres, a importância dessas mulheres em seus municípios, para a manutenção dos seus territórios, para a manutenção da cultura. E é isso que a gente busca, né? Essa quebra de visibilidade. Quando a gente vai para o Expor Favela e mostra quem são as mulheres catadoras de mangaba, quem são as mulheres artesãs de Carmópolis, é a ideia que a gente apareça. Porque, enquanto mulher,
né? A necessidade de quebrar com a invisibilidade que a gente é colocada, o lugar que tentam nos colocar, né? Esse mundo que é feito para os homens, né? Por isso que a gente começa sempre dizendo, Disney falou uma coisa que eu sempre falo quando eu chego na comunidade. Nós somos um projeto de mulheres, pensado por mulheres para mulheres, né? Então, esse lugar de fala da mulher é importante para a gente conseguir aparecer, mostrar quem somos. Ninguém diga quem a gente é, né? Somos aqui mulheres pretas indígenas e a gente precisa dizer, ninguém precisa falar pela gente. Então, é esse o mote do projeto, é nesse sentido que a gente vem contribuir, né? A gente não vive num mundo de ilusão, de achar que um projeto quebra, né? Mas que o projeto contribui. É assim que a gente já vem há anos caminhando no sentido de contribuir. A gente percebe, as mulheres mudam, as mulheres, né? E a gente aprende muito rápido, né? Mulher é um bicho que não é à toa, não. Nós somos seres que a gente consegue se transformar o tempo inteiro. E é isso que a gente acredita, eu acredito, né, particularmente. Então, a minha fala vem muito nesse sentido. Eu acho que dá pra gente, né? Eu já estou no meu tempo, dá pra gente ir depois falando de outras coisas que eu anotei aqui. Obrigada, Ceicinha. Assim, é uma maravilha, né, a gente poder acompanhar, né, as mulheres do que fazem parte do projeto e acompanhar também a forma como através das oficinas, através do trabalho, através dos incentivos, dos encontros, das lives, né? Então, vocês que são nossas convidadas, acreditem, vocês estão colaborando, contribuindo muito para o projeto, né? Então, cada pessoa que a gente convida para somar aqui a gente, cada mulher que está com a gente, está realizando uma troca de conhecimento, de experiência que é muito válida e grandiosa, né? Aqui nós temos, inclusive, vou mandar um beijo, vou dar uma de apresentadora de TV, mandar um beijo para as mulheres de Flecheiras que estão aqui, para as mulheres de Aguada, para as mulheres do povoado Manuel Dias, né? Então tem várias mulheres que fazem parte do projeto, que estão assistindo a live, que estão comentando, né? Então isso é muito importante, porque essa nossa discussão, ela vai alcançar outros lugares, outras mulheres, outros espaços, e lembrando que nós estamos aqui também como multiplicadoras. Então, aquilo que a gente conversa, dialoga, a gente leva para casa, a gente conversa com o filho, com a filha, com a mãe, com a avó, né? Então, tudo isso é uma forma também da gente multiplicar os saberes e multiplicar as formas de combate às violências contra nós, né? Estou me colocando assim, porque nós mulheres, como Cecinha bem disse na sua fala, nós sofremos violência todos os dias, de alguma forma. Pode não ser a física, pode não ser a patrimonial, mas certamente, né, será algum tipo de violência no nosso dia a dia, né, dentro de uma sociedade que é patriarcal, que é machista, né? E nessa lógica do projeto a gente tem as questões, né, do racismo ambiental, do racismo religioso, do racismo em si, né? Então são questões que são atravessadas e que elas fazem parte também desse escopo de violência. Então, para a gente ir encaminhando, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês sobre alguns pontos aqui que eu comentei. O título da live, né, nós falamos sobre lutas, falamos sobre as demandas, mas eu gostaria que a gente falasse sobre os avanços, porque muito me preocupa, né, quando Edilma falou sobre a questão dos casos do Atlas da Violência, os dados alarmantes. Isso é muito triste, né? Porque esses são os dados oficiais. Imaginem os dados subnotificados. A gravidade que é, né? Então, assim, para além dos dados oficiais que a gente consegue em pesquisas, né, ainda é muito pouco, né? Devem ter muito mais dados, né? E essa questão do acolhimento também nas delegacias, né? Que eu gostaria, assim, que vocês falassem um pouquinho. E a questão também da educação, porque a educação é uma forma de combate à violência. Eu, como educadora também, pesquisadora, acredito que sim. Mas nós nos deparamos recentemente com um caso, né, de dois educadores, uma argentina e um paulistano, que eles foram a uma roda de samba no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar esse caso. E eles imitaram macacos na roda de samba.
e são dois educadores. Então, é isso que também eu fico pensando. Que tipo de educação, né, para a gente, que vocês pensam, assim, que podem ser boas, vou usar essa palavra boa mesmo, para o combate à violência contra a mulher, para o combate ao machismo, ao racismo e todas as formas de violência, né? E sobre os avanços que vocês pensam assim, né? Quais são os avanços que nós conseguimos até então? Então, são basicamente essas duas para a gente já ir se encaminhando para o final. Eu vou tentar chamar aqui Val de novo, que eu acho que ela caiu. Dilma, eu posso começar por você? Queria que você desse as suas considerações em relação a isso. Sim, existem vários avanços em relação, né, à violência de gênero, que cada dia mais existem políticas públicas voltadas para esse tipo de violência, né? A violência de gênero tem se tornado a cada dia mais o centro de várias discussões, né? Percebendo a importância desse valor que a mulher tem, né? E a mulher precisa entender também, né, que a emancipação é importante dentro desse processo, né, desse combate à violência. Não somente a emancipação financeira, mas a emancipação emocional. Por isso que é importante, nesse acolhimento com as mulheres, uma assistência psicológica, para que essas mulheres consigam, de alguma forma, saber a importância que é ser independente financeiramente, né, que a independência financeira é a mãe das independências, e a psicológica. É muito importante e estar sempre ciente do seu valor quanto mulher dentro da sociedade, né? Nós mulheres estamos aí gerando o mundo há milênios, né? E precisamos nos colocar dentro desse valor, né? Dentro desse lugar de ser valorizada. Como a gente faz isso? Se unindo a outras mulheres, né? De alguma forma nos ensinaram a disputar, né? A sermos rivais, né? E combater isso também é se fortalecer, né? Mulheres unidas cada dia mais para que a gente possa entender o nosso poder, o nosso valor dentro da nossa sociedade, né? Estimular a cultura de cada comunidade, mostrar o poder que cada comunidade tem no desenvolvimento da sua cultura, né? Não somente falar das mazelas, do racismo, mas olha, vamos ver por aqui. Nós somos potentes por quê? Porque as nossas ancestrais manteram aqui essa comunidade, nós somos filhas dessas mulheres, né? Então, somos motivos de orgulho, né? Então, quando falam de mim qualquer coisa, não vai me atingir, é problema do outro, né? Precisamos nos fortalecer enquanto mulheres que valorizam e reconhecem a sua cultura de luta, de resistência e de amor. É isso. Muito obrigada, Dilma. Muito obrigada mesmo. Val, eu vou passar a palavra para você. E aí eu vou jogar já uma pergunta de uma quase xará sua, de Valdiene, de lá do povoado Aguada, em Carmópolis. Ela está perguntando aqui se a desistência da denúncia contribui para o aumento da violência, né? Ou seja, se as mulheres param de denunciar, você acha que há um aumento da violência? Você acha que com a denúncia a violência diminui? Olha, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo ok? Repare. Sem dúvida nenhuma, quando a mulher denuncia que ela volta atrás, é como se ela literalmente enchesse a bola do agressor. Porque provisoriamente ele pode até naquele momento passar um tempo, como você me falou, do ciclo da violência, sem praticar violência. Mas ele vai saber em que terreno ele está pisando. Entendeu? Ele vai ficar mais dono da situação. Por isso que toda vez eu sempre falo, nem sempre a delegacia é a porta de entrada para a denúncia. A pessoa como? Nem sempre a pessoa tem estrutura psicológica suficiente para passar por esse processo. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, você acolhe essa mulher, vai tentar ajudá-la psicologicamente, fortalecer psicologicamente, buscar, procurar saber qual o suporte que ela tem. Ela tem suporte familiar? Ela tem um apoio financeiro? Ela tem emprego? Quantos filhos ela tem? Ela tem grau de escolaridade? Tem condições de arrumar um emprego para ela? Ou
alguma capacitação para ela poder ter autonomia financeira? Porque uma coisa eu quero deixar, alguém falou, eu não me lembro quem foi, acho que foi Conceição, não sei, eu estou em dúvida. Autonomia financeira não é tudo. As pessoas confundem muito, falam muito, mulher empoderada, empoderada. Gente, não existe uma mulher empoderada e outra sem ser. O empoderamento feminino, ou ele é coletivo, ou ele não é. O encorajamento é que é individual. Então, à medida que você sobe e levanta a outra, respeitando o tempo, porque cada mulher tem seu tempo de despertar, a gente também pode conversar. Nós já tivemos mulheres aqui no Instituto, a gente passar 2, 3 anos conversando com ela, para ela se fortalecer de verdade e ter coragem de sair daquele relacionamento. Porque não é fácil assim. Ninguém, nem o agressor, não é, nem sempre os agressores, eles não são agressores toda hora. Existe uma história afetiva, um envolvimento emocional, familiar, religioso, tudo como é que eu digo, meu Deus? Que forma aquele contexto e que puxa a mulher para ser mantida nele. Sabe aquela questão de quanto mais você sofrer agora, mais você vai ter céu depois que morrer? Sabe, a mulher sabe edifica a sua casa. Onde tem amor, se tolera tudo, que a gente sabe que não é, né? E toda vez eu digo às mulheres, antes do amor recíproco, o amor próprio, nós não somos ensinadas a ter amor próprio e autoestima. Uma mulher com amor próprio é egoísta. Uma mulher que se prioriza é egoísta. A culpa é um veneno dado a todas as mulheres em doses homeopáticas todos os dias. Então você sente culpa. Se você não tiver culpa nenhuma, você sente culpa. Se você não for responsável por alguém, se alguém não depender de você, se você não estiver em sofrimento, você se sente culpada. Você se sente culpada porque seu filho caiu e você não estava em casa. Você se sente culpada porque seu filho caiu e você estava em casa. Você se sente culpada porque você tem filho, um filho só. Você se sente culpada porque tem 2, porque tem 3, porque não tem nenhum. Porque as pessoas não deixam a gente em paz. E eu queria deixar claro aqui, violência contra a mulher não é só praticada pelo homem dentro de casa, o marido, namorado, companheiro. É o pai, é o irmão, é o filho, é a sociedade. Sabe aquela mulher que chega no trabalho e todo mundo diz, ela ganhou um cargo porque transou com fulano. Ah, ela é filha de ciclano, é irmã de ciclano. A competência nunca é levada em consideração, entendeu? Porque a mulher sempre, até nós mesmas, não somos ensinadas a nos ver como protagonistas da nossa vida, da nossa própria vida. Então, gente, o empoderamento, parem de falar do empoderamento sem falar do encorajamento primeiro. Então, a gente precisa trabalhar essa mulher. De repente, você conhece uma mulher que ela já está ali preparada, ela aguenta, porque o povo pensa assim, você denuncia, o cara vai preso e a mulher vai passear em Dubai. Não é assim não, gente. É muito sofrimento, é um processo. Olha o que todo mundo falou aí, olha, nós temos, olha, a violência institucional, que é uma das piores. Olha, a violência institucional, ela é terrível. A violência institucional está quando você busca uma delegacia. A violência institucional está quando você busca acesso à saúde, à educação, sabe? Você busca a justiça. As leis que existem há milênios, ou é a lei do acompanhante do parto. As mulheres não sabem nem que existe. Aí você sabe, você vai ganhar neném, vai. Você já foi na maternidade, você vai ganhar neném? Já procurou saber como é o acesso do acompanhante, da acompanhante? Quem vai ser seu acompanhante, sua acompanhante? Se tem algum empecilho, as mulheres não sabem nem fazer isso. Depois você ganhar neném, você vai fazer o quê? Você vai colocar o DIU? Você vai fazer a ligadura? Porque hoje você pode fazer a ligadura com 21 anos, não tem nada de marido permitir. Se você tiver 21 anos, quiser fazer ligadura sem ter filho, você faz. Né? Porque isso é novo. Isso foi da agora, 2 anos. 1 ano, 2 anos que tem agora, recente. Que até então a mulher pediu autorização no marido para fazer uma ligadura, para dizer, não quero ter filho. Olha, eu tenho um filho, sabe, gente? De 30 anos, meu filho. Deixa eu fechar aqui, que tá fazendo barulho. Até hoje, as pessoas dizem, mas você só tem um filho, só tem um filho. Mulher, como é que vai ser quando você estiver mais velha? Mulher, você não tem nenhuma filhinha, nem uma mulherzinha, porque assim, só quem cuida de pai e mãe é mulher. Homem não pode cuidar, porque o homem não sabe cuidar, o homem não sabe isso, o homem não sabe fazer o que ele nunca precisou. Né? E eles idolatram. Quando você vê um homem idolatrando demais a mãe, eu já fico com o pé atrás. Porque as mães são idolatradas enquanto elas estão servindo. Sabe? Mãe devia ser eterna. Eu digo, Deus me livre. Deus me livre de mãe ser eterna. A gente tem que morrer para descansar. Porque a sociedade coloca uma carga muito grande nas costas da gente. Então a mãe só é boa quando está servindo. Ai, minha mãe.
Onde estão as mulheres iguais à minha mãe? Graças a Deus elas estão se indo. Hoje nós estamos nos construindo como as mulheres que o machismo não quer. Entendeu? É isso que tem que ser. Aí, outra coisa que eu queria falar, porque é tanta coisa para falar mesmo, que o tempo é pouquíssimo. A educação, sim, sem dúvida nenhuma, é a via principal para mudar tudo isso, esse contexto. Quando a gente tiver esse contexto mudado, entendeu? A começar do seio familiar, a escola, a sociedade, as igrejas e tudo, é que a gente vai ter empoderamento feminino. Empoderamento feminino não é mulher mandando de homem, não. Não é só mulher ganhando mais que homem, não. Empoderamento feminino é para a mulher chegar à igualdade, à equidade. Porque nós já temos isso na lei. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Nós temos a igualdade na lei. Nós precisamos trazer ela para o dia a dia, para a nossa vida. Então, a educação é sim a via principal. Por quê? Porque conhecimento é poder. Uma mulher que conhece os direitos que ela tem, neguinho nenhum bota o dedo na cara dela, não. Entendeu? Ninguém bota o dedinho na cara dela, sabe, gente? Aqui o Roda Vira falou, você viu, eu sou ativista negra, né? Aí a gente Roda Vira faz um vício de linguagem, né? Assim. Então, você veja como é o contexto, como o contexto puxa a gente para baixo. Eu sou ativista há quantos anos? Aí, sempre uma coisa que você, do hábito, né? Da fala. Então, gênero, raça e classe são 3 assuntos que não se discutem separado. Gênero, raça e classe. Você começa a falar de um, vê o outro. Você começa a falar de um, vê o outro. A gente tem que aprender a discutir todo mundo junto. Os dados, sem dúvida nenhuma, os dados sempre, depois que se começou a catalogar, né? Eles são alarmantes, mas tem um ponto positivo. Hoje, ou mal ou bem, a gente sabe onde denunciar. Hoje, ou mal ou bem, você chega numa escola de criança de 15, 14, 13 anos, eles sabem o que é um pai que trata mal a mãe. Hoje, depois de palestra, de conversa na escola, as crianças chegam e denunciam violência sexual, abuso sexual. Antes isso era colocado literalmente debaixo do tapete, enterrado. Não era nem colocado debaixo do tapete, era enterrado, que ninguém falava nisso. A povo diz, vixe, antigamente não tinha isso. Antigamente a gente não sabia, não ficava sabendo. Hoje nós ficamos sabendo em tempo real. Por isso que esses dados estão aí chocando a gente, porque a gente não tinha conhecimento. Toda vez que eu falo numa palestra, eu digo, gente, vocês sabem o que é que a gente comemora dia 8 de julho? Um exemplo básico, a emancipação política de Sergipe. A emancipação política de Sergipe se deu em 8 de julho. Sabe quando a notícia chegou aqui? Em 24 de outubro. Para vocês verem o tempo que a gente levava para saber uma notícia de interesse geral, totalmente relevante para o Estado. Quanto mais as coisas que são relativas às mulheres, que até hoje as pessoas banalizam, que acham que é coisa de mulher. Então, assim, teve sempre a vida toda um homem que matava, que batia, que espancava, que menosprezava. Sempre teve inúmeros alarmantes. Só que minha filha, ele é seu marido, ruim com ele, pior sem ele. Ele é o pai dos seus filhos. Ele vai melhorar, ele vai mudar, sabe? Tenha calma, tenha paciência. Seu pai fazia isso comigo também. E depois ele melhorou, sabe? Depois que tá podre em cima de uma cama, às vezes apodrecendo antes de morrer, para você vir para cá e me perdoe, tá perdoado, né? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que esclarecer as meninas. As meninas, principalmente as meninas, elas têm que entender o que é permissão. Não pode topar no meu cabelo, não pode topar no meu corpo, eu não quero. Elas têm que saber dizer não, elas têm que saber não ter vergonha de dizer eu quero, eu não quero. Eu quero casar, eu quero ter filho. Nada demais. Eu quero cuidar da minha casa. Ótimo. Eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero cuidar de casa. Eu quero isso, eu quero aquilo. As mulheres não podem ter vergonha de dizer o que querem. Entendeu? Inclusive com relação ao sexo. Porque falar em sexo, homem que fala em sexo é macho alfa. Mulher que fala em sexo é safada. Entendeu? Então a gente tem que mudar essa concepção também. Então, as delegacias, sabe, gente? Elas não são um ponto de entrada. No meu ponto de vista, a gente sabe que todo lugar tem profissionais e profissionais. Mas ela ainda, a delegacia ainda é o maior nó. A segurança pública ainda é o maior nó para se tratar sobre esse assunto. Até pelo déficit de recursos humanos, déficit de equipamentos, de estrutura, uma porção de coisa, não é só a questão do trabalho, né? As medidas protetivas, a colega aqui falou, elas são, sim, extremamente eficazes. Não funcionam por 100% como a gente queria, mas a gente cataloga o número de mulheres que morrem que tem uma medida protetiva. Mas a gente não cataloga o número de mulheres que as medidas protetivas salvam todos os dias. Então, assim, se vocês fizeram a catalogação de mulheres que morreram de 2017 para cá,
em Sergipe, apenas 2 tinham medidas protetivas e 90% delas não tinham sequer um boletim de ocorrência. Morrem as que não denunciam. Entendeu? Aquelas que ficam com a esperança. As casas-abrigo, gente, queria dizer a vocês que aqui tem casas-abrigo. Nós temos 2 casas-abrigo. A de Aracaju, que é a professora Núbia Marques, o endereço delas é sigiloso. A estadual, que é a professora Neuzice Barreto, onde a mulher pode ficar lá. Inclusive, a gente fala a questão, porque a violência contra a mulher, ela afeta até o direito animal. Aí você tem seu animalzinho, você não tem pode levar? Tem sim, pode levar para casa-abrigo. Tem um período que fica lá, que vai ter as articulações, entrar em contato com a família, ver o que pode fazer para você sair daquela questão social, dos direitos que você tem social. Hoje em dia, o aluguel social pode ser pedido como medida protetiva. As pessoas só conhecem as medidas protetivas criminais, que é a de retirada do réu do lar e a de distanciamento. As pessoas não conhecem as outras. Você pode mandar cancelar todas as procurações que a vítima passou para o réu. Pode recolher a arma dele, se ele trabalhar com arma. Então, tem inúmeras medidas protetivas. E outra coisa, uma coisa que a gente fala no direito. O rol não é taxativo. Se você tiver um caso que você achar que aquilo é necessário, você pode sim pedir o juízo. Por isso que precisa da assistência jurídica, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Outra coisa, gente, volto a dizer, o despertar não pode ser forçado. Porque às vezes a mulher não aguenta. Ela não aguenta ir à frente, porque o peso na consciência, eu não quero. Muitas mulheres chegam para a gente, olha, eu quero me separar. Eu quero fazer divórcio. Você sofre violência doméstica, não? Graças a Deus, meu marido nunca me bateu. Aí você, vem cá, vamos sentar aqui. Tudo que você pensa de violência, ele já fez, só não bateu. E aí a mulher não se vê como violentada. Entendeu? Porque não tem um olho roxo, porque não tem um murro, mas é estuprada, porque o estupro conjugal existe, é proibida de tomar contraceptivo. Agora, em setembro, a gente está esperando aí, em setembro, outubro, o lançamento da Casa da Mulher Brasileira, que vai ser ali perto do TRT, onde todos esses serviços serão colocados num lugar só, porque a mulher não tem 4,50, entendeu? Para cá, para lá e para cá. Eu vou na defensoria, aí depois eu vou no Ministério Público, aí depois eu vou na delegacia, aí depois eu vou na delegacia para SBO, depois eu vou na delegacia para pedir medida protetiva, aí eu vou na defensoria. E aí, não tem por que deixar as crianças. Se ela não trabalhar, ela perde o dia de trabalho. Se ela tiver emprego, descobrirem no emprego que ela tem medida protetiva, ela é demitida. Eu tive 3 clientes que foram demitidas, que descobriram que elas tinham medida protetiva, que as pessoas não apoiam. Então, isso é violência também. A violência que, toda vez que vocês viram um feminicídio, pergunte, quanto de sangue dessa mulher tem na minha mão? Porque quando você não dá apoio a uma mulher dessa, você deixa de pegar o ônibus com ela, deixa de ajudar, demite ela, deixa de andar com ela, porque ela tem uma vida protetiva, ela está correndo risco. Então você não pode fazer, você não pode dar um apoio, nada, você está assinando embaixo, vá lá, abusador, e mate ela. Então a violência ela é um contexto. Vamos trabalhar para que as mulheres tenham autonomia, primeiro autonomia de si, amor próprio, né? A questão psicológica que rege tudo, autonomia financeira, sim, né? Não é para brigar, para querer ser melhor, ser maior, não. É para ter justiça. Se eu sou advogada, eu não posso ganhar 30% a menos que um colega meu que é advogado, exerce a mesma função, trabalha a mesma carga horária. Então é isso, sabe, gente? A gente podia passar 2 dias aqui falando direto sobre isso, mas não chorem muito quando vocês virem as estatísticas, porque as estatísticas refletem uma parte do que está acontecendo. E também essa questão de que as mulheres estão se encorajando. Quanto mais mulheres se encorajar, mais o empoderamento está perto. É um processo irreversível que já começou e quem for pode que se quebre. Porque os machistas, eles vão sim ficar lá para trás. Eles não vão passar, nem no Enem. É isso aí, muito bem. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Cecinha, eu vou pedir para você brevemente as colaborações, as contribuições, as falas extremamente necessárias. Edilma, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua fala. Val, sempre nossa parceira também, muito obrigada pela fala.
super rica. Ceicinha também, muito obrigada. Eu vou pedir para a Ceicinha finalizar brevemente a nossa live. Eu também só queria agradecer, dizer que o universo sempre conspira e me ajuda muito. Foi muito bom estar aqui. E que o que eu tinha para dizer a respeito de avanço era isso, né? Nós somos mulheres aqui que vimos o avanço. Somos a geração que estamos vendo o avanço. Muitas vieram antes da gente, para a gente ter direito ao voto, né? Que às vezes as mulheres hoje de 20 anos acham que a gente votou a vida toda, que a gente teve direito a trabalhar a vida toda, que a gente teve direito a falar sem autorização de um homem que fosse o pai ou o marido uma vida inteira. E não foi. Muitas companheiras ficaram antes da gente, né? Passaram por violências que não podiam nem ser ditas. E aí a gente tem que aproveitar os caminhos que a gente tem hoje, né? Que eu ajudei a construir e as companheiras que estão aqui tenho certeza que também, que ajudam no dia a dia, para que as meninas mais novas que a gente vivam melhor que a gente, né? É nisso que eu acredito, eu acho que é nisso que estamos todas aqui, acreditamos. Eu gostaria muito de agradecer, o universo é muito bom com a gente, que deu essa oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Palmas para vocês. Muito, muito obrigada. A live vai ficar disponível no Instagram, da rede e em breve a gente vai disponibilizar também no YouTube da rede, tá bom? Muito, muito obrigada, pessoal. Uma ótima tarde para vocês. Tchau, Obrigada. gente. Boa tarde. Tchau.